Essa influência do Romário em mim foi muito forte, cara, porque na Holanda eu chego e falo igualzinho ele. Pô, vou fazer 30 gols. Cara, 17 anos, o que você tá falando, cara? Como assim? Por que você vai falar isso, né, cara? Vai lá, faz os 30 gols sem falar isso, né? E eu também sofri, pô, imagina, em 94, o Romário pedia pra pegar um cafezinho, tinha um monte de gente pra pegar cafezinho, porque ele pedia pra mim, cara, e aí eu ia, né? Ia lá, pegava o café, entregava. Tranquilaço, açúcar, adoçante, entendeu? E hoje não tem mais, né? Não tem. Eu percebo isso, Chico. Mas então, até aí eu não sei o que é bom, o que é ruim, porque... Acho que tem coisas que melhoraram, outras que infelizmente vêm com o progresso, com a evolução, não tem como barrar, né? Por exemplo, a influência das mídias sociais, do digital, que tá no jogador, você tem como orientar, não tem como travar tudo isso. Eu vejo hoje, Ronaldo, muitos ex-jogadores históricos, e aí sempre questionados naquelas listas lá e tal, e você é sempre citado como um fenômeno, um dos maiores de todos os tempos, tudo aquilo que você já sabe. Mas aí o Denilson estava falando, né, do apelido que veio de fenômeno, quando você surge lá. O Denilson também já falou muito sobre isso. Vocês estão desenvolvendo a carreira, eu acho que vocês não estão pensando muito no que acontece ali naquele momento, né? Hoje você consegue ter uma noção da sua importância, você ouve esses caras, você deve ter celular, né? Você abre, daqui a pouco tem alguém falando de um Thierry Henry falando de você, tem um Zidane falando de você, esses caras... Bom, tenho, lógico, acompanho todo mundo, tenho Instagram, acompanho a galera toda. Tô ligado em tudo. É que hoje a gente tem mais noção do que você representou, porque o futebol mudou muito de várias maneiras. E nós brasileiros, né, a gente tem uma nostalgia, não tem como ser diferente com a geração de vocês, porque, enfim, as coisas mudaram, né? Mas a qualidade, ela era muito absurda. E hoje a gente consegue ter mais noção disso, entendeu? É mais palpável dentro do teu pós-carreira. Bom, eu logicamente sei da importância que tive na minha carreira como jogador. Afinal de contas, o tempo vai mostrando que o que eu conquistei realmente não era fácil e é difícil. Parecia normal, né? 3 finais de Copa ali, vocês emendaram, parecia tranquilo. Então eu tenho noção exata do que eu represento e do que eu fiz dentro de campo para merecer esse respeito e essa notoriedade de hoje. Mas, cara, eu sou muito tranquilo em relação a isso também, cara. Eu não vou por aí com um ranking de importância me apresentando. Enfim, eu sou muito mais tranquilo do que as pessoas podem imaginar de que eu sou realmente. O teu processo, quando você vai pro PSV da Holanda, Cruzeiro PSV da Holanda, esse processo te ajudou nessa adaptação na sequência de futebol europeu? Ajudou muito. Chegou novinho lá também. Né? Muito novo, eu cheguei com 17 anos. Cara, e assim, tu chega em julho, agosto, né? Na Europa tá quentinho, tá gostosinho, tu vai... Daqui a pouco. Pô, chega novembro, final de outubro, novembro, dezembro, cara, é um frio. Carioca. É um frio Tá aqui. maluco. E aí você começa a sentir aquela dificuldade, né? Porque, pô, treinar 9 horas da manhã, tu tem que acordar às 7, pô, tu prepara ali um casaquinho, abre a porta, cara, vem aquele vento gelado, -3, cara, é melhor botar outro casaco, aí tu chega no clube, em preparação, tu sai pra treinar, cara, aquele vento pegou isso. Cara, é desesperador, né? Aquele vento gelado, inverno, chovendo, às vezes nevando. Você não gosta muito de frio, não? Eu adoro frio. Quando tá com roupa. Uma lareira. Adoro frio, mas não pra treinar. Esses dias eu fui treinar às 7 horas da manhã, que eu tinha um compromisso. E, cara, tava um frio. Eu treinei de calça e casaco. Aqui em São Paulo? Jogando tênis ao ar livre. E tava muito frio, assim. Mas eu fui, assim. Ok, suportável. Mas... Não é ruim.
É ruim. Você tinha quantos anos quando você foi pro PSV? 17 anos, fiquei 12 anos e meio, aí fui pro Barcelona. Nesse período, porque hoje em dia a gente vê e ouve muitos jogadores jovens com talento batendo e voltando. Sim. Que eu fico indignado, assim, porque eles não estão suportando o processo, os né? coaches, né, motivacionais usam muito isso, né? Não suportam o processo para lá na frente ter o resultado. Te incomoda também, porque você vai com 17, eu fui com 19, também tive vontade já na primeira temporada de voltar para casa, porque aqui era a minha zona de conforto. Chegou a passar pela tua cabeça esses primeiros anos de falar, puta, preciso voltar? Ou você já foi sabendo que tinha que suportar o processo? Irmão, me incomodar, não me incomoda, porque isso é muito pessoal, né, de cada atleta, e uma vez que você passa a entender a indústria como um todo, você passa também a entender os personagens de cada situação. Por exemplo, o jogador jovem que está lá, por exemplo, o Hendrick, pode não ser o Hendrick, pode ser qualquer outro jogador jovem. Empresário... Hoje tem que ter um cuidado, né, pra falar alguma coisa que parece que vai... O João. O João. Tem que ter um cuidado, né, senão parece que vai... Fulano completou 18 anos, mas desde os 10 anos o empresário tá com ele, bancando ele, a família dele, a ansiedade dele, tal, que não sei o que, e isso leva um estresse danado, e a ansiedade do menino, a ansiedade do pai do menino, a ansiedade da família do menino, tudo isso cara, é muita coisa aí envolvido, né? Chega uma primeira proposta, o cara que investiu ali, o empresário, vamos dizer assim, porque tem muitos empresários que já controlam essa situação junto com o clube. E o clube também está no aperto, precisando de dinheiro. Ele não vai ficar esperando a oportunidade do Barcelona ou do Real Madrid. E dificilmente, uma grande verdade é que tem poucos que fazem um planejamento ordenado e gradual para o atleta ir subindo e evoluindo na carreira. Então eu acho que o mercado está ditando que a oportunidade aparece, o cara pega e vai embora, depois vê o que vai acontecer. Na minha época, eu tive chance de escolher outras oportunidades. Na mesma época eu tive a oportunidade de ir para a Inter de Milão. Mas aí eu, influenciado pelo Romário na época, que tinha ido para o PSV e depois do PSV para o Barcelona, mesmo caminho tal, e com aquela ideia de adaptação no futebol europeu, num campeonato de segundo escalão, onde talvez seria mais fácil a adaptação, cara, aquilo ali soou para mim perfeição, então eu escolhi aquilo para mim, entendeu? Mas eu entendo, por isso que não me decepciona às vezes o cara ir e voltar, mas são oportunidades, e tu não sabe a história de cada um. Excelente. E a história do empresário que está investido, do pai que está precisando. Excelente. Então tem que entender um pouco o contexto geral de cada situação para depois poder julgar. Não é muito fácil julgar, né? Sim. Tem muita gente que faz isso sem nenhum conhecimento de causa. E quando eu comprei e me aventurei em ser proprietário de clubes, eu passei a ter uma visão do futebol, uma visão mais macro, né, cara? Você não é só a opinião do ex-atleta, do jogador. E tanto que, eu me envolvia muito pouco nas questões, esse barulhinho, né? Barulhinho, hein? Tá ficando pronto. Sede, pai. Esse barulhinho tá... Corta até o raciocínio fenômeno, pai. Motor do avião ligou. Mas, Moiou. Esse barulhinho moiou tudo. O barulhinho... Rapaz do céu. Para uma água quando pra mim. Você fala, não, eu entendo, né? Quando você fala as oportunidades de cada jogador tem o poder, obviamente, de decisão.
Quando eu vou pra lá, eu falei que eu queria voltar, porque eu não conseguia jogar na primeira temporada. E eu falava pro meu pai, pô, pai, vou voltar, porque lá no Brasil eu pegava a bola no meio, levava a bola até o gol, driblava todo mundo e tava gostosinho. Aqui eu tô driblando um segundo, já tá roubando a bola, então eu não tô me sentindo confortável. Aí vem a presença da minha família, do meu pai e da minha mãe, e fala, cara, paciência. Vai ficar, vamos suportar o processo, vamos ficar aqui. Depois acabei ficando aí, cara. durante muitos anos. Quer fazer alguma pergunta, Chico? Senão eu vou ficar tanta coisa pra perguntar pra ele. Tem muita coisa. Tanta coisa pra perguntar pra ele. Quando você chega no Barcelona, pra gente começar a adiantar o processo, que eu quero chegar nas nossas Copas, né? Que eu acho que são histórias maravilhosas. Hoje eu tô espectador aqui, viu, galera? Superação As nossas Copas. E tudo mais. Eu tive o privilégio, né, cara? Às vezes eu paro às vezes. Privilégio tô tendo eu aqui, cara. Eu joguei com grandes jogadores, assim, o privilégio de ter amizade no pós-carreira com grandes jogadores e grandes pessoas. Quando você chega no Barcelona, você já chega sendo uma realidade ou era uma promessa ainda? Cara, não sei. Para os outros, não sei. Para mim, eu chego com uma fome e com a vontade de atropelar quem tivesse no meu caminho. Sei lá, o Stoichkov, o Pizzi, que estava lá, o Giovanni, a gente sempre teve um entrosamento bacana desde o primeiro jogo, desde o primeiro treino. E na minha cabeça eu ia fazer a minha parte e atropelar quem tivesse no meu caminho. Então, e assim, essa influência do Romário em mim foi muito forte, cara, porque na Holanda eu chego e falo igualzinho ele, pô, vou fazer 30 gols, cara. 17 anos, o que você tá falando, cara? Como assim? Por que você vai falar isso, né, cara? Vai lá, faz os 30 gols sem falar isso. Aí tá, eu até fiz, cumpri e tal, mas no Barcelona eu cheguei e falei a mesma coisa, 30 gols, aí fiz 34 no primeiro ano, foi o recorde de gols em temporada, foi 52 gols numa temporada. Meu Deus. Foi gol que não acabava mais, assim. Era a fome mesmo, hein? Você jogou menos no Barcelona do que você gostaria ou pretendia? Ou você